Bem, gente, das histórias que eu vou contar para vocês agora, eu vou contar uma história africana. Essa história é chamada O Homem Sem Sorte. Era uma vez um homem que se achava tão sem sorte, mas tão sem sorte, que um dia ele foi contra Deus. Ele falou assim: ó Todo-Poderoso, onipotente, onipresente, criador de todas as coisas, o Senhor deu sorte para todo mundo na vida, todo mundo consegue alguma coisa, eu não consigo nada. Que injustiça foi essa que o Senhor fez comigo? Ele esperou resposta, mas não veio resposta nenhuma. Ele então abusou. Ah, não vai falar comigo não, né? Pois eu vou atrás do Senhor. Eu quero saber aonde que o Senhor mora. E o homem pensou: aonde que Deus mora? Ah, já sei. Deus deve morar lá no fim do mundo. Mas espera aí, como é que eu faço para chegar no fim do mundo? É muito fácil. O fim do mundo deve ser o local onde terminam todas as estradas e todos os caminhos do mundo. Então, se um dia eu seguir uma estrada até no final, e lá for o final de outras estradas, lá é o fim do mundo. Lá eu vou encontrar com Deus, o Criador, e vou saber com Ele qual o motivo da minha falta de sorte. E aquele homem, então, pela primeira vez na sua vida, colocou o pé para fora de casa, olhou o tempo, não ia chover, não ia fazer sol quente, era o tempo ideal para começar a caminhar. E quando ele começou, ele não parou mais, porque ele caminhou, caminhou um dia, caminhou uma semana, caminhou um mês, caminhou um ano e um dia. No final de um ano e um dia, ao caminhar, ele pisou numa coisa macia e escutou um ai. Quando ele olhou para o chão, ele viu um lobo. Pelo menos aquilo que parecia um lobo. Era um lobo tão magro, mas tão magro, que só tinha pele e osso. E o lobo, muito magro, falou assim: moço, será que você não poderia me ajudar? Fala, não posso não, seu lobo, eu sou muito azarado. Tudo que eu faço dá errado na vida. Eu sou tão azarado que eu tenho que procurar Deus, o Criador, lá no fim do mundo, para saber com ele qual o motivo da minha falta de sorte. Quando o homem contou aquela história, o homem falou assim: o quê? O senhor vai encontrar com Deus, o Criador? Ah, moço, então faz um favor para mim, deixa que é o meu problema. De uma hora para outra, eu caí aqui no chão prostrado, numa fraqueza tão grande que eu não consigo mais me levantar. Já que vai encontrar com Deus, faz um favor para mim, pergunta para ele qual o motivo da minha fraqueza, por que eu não me levanto mais? O senhor pergunta? O homem falou: tudo bem, eu posso perguntar, só que quando eu encontrar com Deus, o Criador, eu vou ter tanta sorte na vida, mas tanta sorte, que eu não vou voltar por esse caminho não. Eu vou voltar pelo caminho das pessoas sortudas, bem-aventuradas, abonadas, das pessoas felizes. Se eu passar por esse caminho, eu dou resposta para o Senhor: tchau e boa sorte. Ele deu tchau para aquele lobo e novamente se pôs a caminhar. E ele caminhou um dia, caminhou uma semana, caminhou um mês, caminhou um ano e um dia. No final de um ano e um dia, ao caminhar, ele tropeçou numa raiz de árvore e quando olhou, aquela raiz estava dando uma árvore que estava perdendo todas as folhas. E a árvore falou assim: moço, será que você não poderia me ajudar? Fala, dona Árvore, eu não posso não, eu sou muito azarado, tudo que eu faço dá errado na vida, eu sou tão azarado que eu tenho que procurar Deus, o Criador, lá no fim do mundo, para saber com ele qual o motivo da minha falta de sorte. Quando o homem contou aquela história, a árvore falou assim: o senhor vai encontrar com Deus, o Criador? Ah, moço, então faz um favor para mim, deixa que o meu problema. De uma hora para outra, eu comecei a sentir um calor aqui no meio das minhas raízes, esse calor está subindo pelo meu tronco afora e está me fazendo perder todas as folhas. Já que vai encontrar com Deus, o Criador, faz um favor para mim, pergunta para ele qual o motivo do calor que eu estou sentindo, que está me fazendo morrer aos poucos. A sua pergunta? Ele respondeu: tudo bem, dona Árvore, eu posso perguntar, só que quando eu encontrar com Deus, o Criador, eu vou ter tanta sorte na vida, mas tanta sorte, que eu não vou voltar por esse caminho não, vou voltar pelo caminho das pessoas sortudas, bem-aventuradas, abonadas, das pessoas felizes. Se eu passar por esse caminho, eu dou resposta à senhora. Tchau para a senhora e boa sorte. Deu tchau para aquela árvore e novamente se pôs a caminhar. Ele então caminhou um dia, caminhou uma semana, caminhou um mês, caminhou um ano e um dia. No final de um ano e um dia, ao caminhar, ele passou então por um jardim gramado, florido, viu aquela profusão de flores, viu uma casinha branquinha, pequenininha, viu uma jovem varrendo o terreiro. Ao se aproximar daquela jovem, ele parou meio congelado. Olha, ele nunca tinha visto uma moça tão bonita como aquela. E a moça, quando percebeu o rapaz, parou meio sem graça, porque ela nunca tinha visto um rapaz tão simpático como aquele. E ela então, por educação, convidou o rapaz para entrar na sua casa. Quando ele entrou, ela rapidamente fez um suco, que quando o rapaz tomou, ele pensou:
Mas que suco gostoso, de que será feito? Aí eu vou perguntar para ela. Quando ele abrir a boca para perguntar de que era feito o suco, a moça começou a responder. Antes dele perguntar, o suco é feito desse jeito, desse jeito, desse jeito. E ele pensou, mas que moça interessante. Ela responde antes da gente perguntar. Ela é muito atenta e atenciosa. Eu podia bem namorar com ela, mas... moça, eu sinto muito, mas eu estou com um pouco de pressa, que eu sou muito azarado. Eu tenho que procurar Deus, o Criador, lá no fim do mundo, para saber qual o motivo da minha falta de sorte. Quando ele contou aquela história, a moça se assustou. O quê? O senhor vai encontrar com Deus, o Criador? A moça, então faz um favor para mim. Deixa eu ficar meu problema. É que de uma hora para outra, eu sinto aqui um vazio no peito, uma tristeza tão grande, um vazio no coração, e me dá uma vontade de chorar. Já que vai encontrar com Deus, faz um favor para mim. Pergunta para ele, por que eu sinto esse vazio no peito e essa vontade de chorar? Você pergunta? E ele respondeu, tudo bem, moça, eu posso até perguntar. Só que quando eu encontrar com Deus, o Criador, eu acho que eu vou ter tanta sorte na vida, mas tanta sorte, que eu não devo voltar por esse caminho, não. Eu vou voltar pelo caminho das pessoas sortudas, bem-aventuradas, abonadas, das pessoas felizes. Se eu passar por esse caminho, é claro que eu te dou a resposta. Ele deu tchau para aquela moça e novamente se pôs a caminhar. E ele caminhou um dia, caminhou uma semana, caminhou um mês, caminhou um ano e um dia. Até que no final de um ano e um dia, ele chegou então no local onde terminavam todas as estradas e todos os caminhos do mundo. E segundo essa história, o local onde terminavam todas as estradas e todos os caminhos só podia ser o fim do mundo, o local onde morava Deus, o Criador. O rapaz então foi chegando, se ajoelhando para fazer aquela prece, quando veio aquela voz: o que queres, meu filho? Ele disse, oba, só pode ser Deus. Foi todo-poderoso, onipotente, criador de todas as coisas. O senhor deu sorte para todo mundo na vida e não deu para mim? Que justiça foi essa que fez comigo? Aí vem a resposta. Você acha mesmo, meu filho, que eu dou sorte para alguém? Lamento te informar, mas eu não dou sorte para ninguém. O que eu dou são oportunidades. E a pessoa transforma as oportunidades da vida dela em boa sorte ou má sorte. Olha, volte pelo seu caminho e perceba quantas oportunidades você tem na sua vida e não aproveitou para transformar em boa sorte ou má sorte. Rapaz, isso quer dizer que se eu voltar, eu vejo a oportunidade de ser boa sorte, má sorte? Gente, que bobagem, estou voltando agora. Antes de mais nada, eu tenho 3 perguntas para fazer para o senhor. De um lobo, de uma árvore e de uma moça. E o rapaz então fez as perguntas e Deus, o Criador, deu as respostas. E de posse das respostas, o rapaz se pôs no caminho de volta. E ele tinha tanta pressa para encontrar com a sorte dele, que ele caminhou um ano, um dia, caminhou um ano, um mês, uma semana, um dia. No final daquele dia, à tardinha, ele passou correndo por um jardim gramado, florido, viu aquela profusão de flores, uma casinha branquinha, pequenininha, uma moça triste na janela, mas ele tinha tanta pressa que ele nem parou. Só parou quando a moça chamou. Moça! Ô moça! Você tá lembrado de mim? Fala, gente, é a moça que me ofereceu o suco. Oi moça, tudo bem? Eu tô com um pouco de pressa. Ela, só um minutinho. Você encontrou com Deus, o Criador? Fala, eu encontrei. E ele falou que a minha sorte está no caminho. Eu estou voltando para encontrar com ela. Ai, que bom, moço. Você por acaso lembrou de perguntar aquilo que eu pedi? Sobre o vazio que eu sinto no peito, a tristeza que me faz chorar? Fala, moço, eu perguntei. E Deus falou que é o seu problema. Deus falou que o seu problema é solidão. A senhora fica aí chorando porque não tem nem para conversar, nem para namorar, que são as 2 coisas mais prazerosas da vida do ser humano. Ele deu a receita para a senhora. Ele falou para a senhora ficar muito atenta, porque um dia vai passar um rapaz por aqui. A senhora então convida o rapaz para entrar na sua casa. Faça um suco para ele, que quando ele tomar um suco, ele vai perguntar de que é feito. Antes dele perguntar, a senhora responde para ele. Ele vai apaixonar pela senhora, vocês 2 vão se casar e ter 2 filhos lindos, maravilhosos, saudáveis. E Deus falou mais, hein? Que o seu lar vai ser o lar mais rico da face da terra. A moça disse, nossa moço, mas que notícia mais agradável. Você não quer entrar e tomar um suco aqui então não? Ele respondeu, não tem tempo não, moça, eu estou com muita pressa, eu vou encontrar com a minha sorte é mais importante. Tchau para a senhora e boa sorte. Ele deu tchau para aquela moça e novamente se pôs a caminhar. E ele caminhou um ano, um dia, caminhou um ano, um mês, uma semana, um dia. No final daquele dia, à tardinha, ele tropeçou numa raiz de árvore e quando olhou, a árvore estava perdendo a última folha. E a árvore disse, moço, o senhor encontrou com Deus, o Criador? Fala, dona árvore, eu encontrei. E ele falou que a minha sorte está no caminho. Eu estou voltando para encontrar com ela. Que bom, moço. O senhor por acaso lembrou de perguntar aquilo que eu pedi sobre o calor que eu sinto no meio das minhas raízes, que está subindo pelo meu tronco afora, me fazendo perder todas as folhas? Fala, dona árvore, eu perguntei. E Deus falou que é o seu problema é coisa de fácil solução. Ele falou que o seu problema é o seguinte:
Quando a senhora ainda era pequena, veio um homem e enterrou uma caixa de ouro, diamantes, joias, pedras preciosas no meio das suas raízes. E que agora a senhora está crescendo, a caixa de ouro está sufocando as suas raízes. Para a senhora ficar boa, é só desenterrar a caixa de ouro que a senhora vai ficar frondosa e verdinha que nem antes. A árvore disse: não é possível. Quer dizer que é uma caixa de ouro que eu tenho aqui matando? Ah, moço, então vem cá, faz um favor para mim. Desenterra essa caixa de ouro. Olha, pode até ficar com ouro pro senhor, porque eu sou uma árvore. A árvore precisa de tesouros. O rapaz respondeu: tem tempo não, dona árvore. Eu vou encontrar com a minha sorte é mais importante. Eu sinto muito, se passar alguém só pede para desenterrar. Eu vou encontrar com a minha sorte. Tchau pra senhora e boa sorte. Ele deu tchau para aquela árvore e novamente se pôs a caminhar. E ele caminhou um ano, um dia, caminhou um ano, um mês, uma semana, um dia. No final daquele dia, à tardinha, ele pisa numa coisa macia e escuta um ai. E quando ele olha para o chão, ele vê um lobo. Pelo menos aquilo que sobrava do lobo. O lobo já estava tão magro, mas tão magro, que só tinha pele e osso. E o lobo, muito fraquinho, falou assim: moço, o senhor encontrou com Deus, o Criador? Ah, seu lobo, eu encontrei. E ele falou que a minha sorte está no caminho. Eu estou voltando para encontrar com ela. Que bom. O senhor por acaso lembrou de perguntar aquilo que eu pedi sobre a minha fraqueza? Por que eu não consigo mais me levantar? Ah, seu lobo, eu perguntei. E de todas as perguntas que eu fiz para Deus, a do senhor é mais chato de responder, mas eu vou falar. Deus falou que o senhor está fraco desse jeito é de fome. Tem muito tempo que você não come nada. E que a única forma do senhor sobreviver é o senhor comer alguma coisa ou alguém que passar por aqui. Pelo visto, o senhor está muito fraco, então o senhor vai morrer. O lobo disse: quer dizer que se eu não comer nada, nem ninguém, eu vou morrer? É isso mesmo, se não comer nada nem ninguém, o senhor vai morrer. O lobo então olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para o homem e falou assim: moço, já que eu vou morrer mesmo, e se é a última pessoa que eu vejo em vida, você não poderia então me dar um abraço de despedida? Ah, não tem tempo não, seu lobo, eu vou encontrar com a minha sorte é mais importante. Só que o lobo insistiu: calma lá, moço, um abracinho só, não custa nada um abraço quem está quase morrendo. Não tenho tempo. Mas o lobo foi perseverante: moço, um abracinho só, moço. O rapaz olhou e disse: não custa nada um abraço que está quase morrendo. Eu vou abraçar o pobre do lobo. Ele então foi abrindo seus braços e caminhando em direção ao lobo. E à medida que ele se aproximava do lobo, ele foi percebendo uma coisa. Aliás, a única coisa que ele percebeu durante toda a sua viagem. Ele percebeu que à medida que se aproximava do lobo, os olhos do lobo iam sendo tomados de um brilho estranho, um brilho diferente, como se aquela fosse uma oportunidade. E quando foi se aproximando, e foi então, num golpe de sorte, que aquele lobo faminto devorou aquele homem sem sorte.